Helena, Oi. a educação, por todos os tempos da história que ela tem, era uma educação para um mundo sabido, um mundo para trocar de tecnologia, de costume. Ele precisava de décadas, às vezes de séculos. Bom, hoje a educação é para o desconhecido. Você, quando educa a criança, educa para não sabe o que vem. Os professores estão up-to-date, quer dizer, os professores estão atualizados, os professores estão conforme os novos tempos, que têm uma rapidez que nos obriga a estar correndo permanentemente atrás de tecnologias, atrás de relações de negócios, atrás de formas políticas novas. Os professores estão prontos para educar para o desconhecido? Infelizmente, eu acho que não. Por quê? Porque houve uma mudança, é sensível essa mudança a partir do século passado, houve uma mudança no mundo, né? E houve uma mudança muito rápida, sem se saber exatamente aonde se queria chegar, sem planejamento, não houve definição pública de política, de planejamento para aquilo que não se sabia bem como seria. O que se sabia bem é que teríamos informações na velocidade quase da luz. Informações. Uhum. E os professores entraram de roldão nessa onda, vamos lidar com isso, e como infelizmente aconteceu nesse espaço, eles foram muito, mas muito não levados a sério, sabe? A carreira de professor foi ficando uma das piores a ser seguida. Ninguém quer ser professor, né? Ninguém quer ganhar como um professor. O professor não vale nada para o governo, nem para as escolas particulares. Então, ganha muito pouco, não tem a habilitação necessária, não é bem treinado. Então, a educação como um todo perdeu-se. E mesmo o conceito social também levou a isso. Essa questão final que colocas, o conceito social da educação, e eu diria mais, o conceito social de conhecimento, para nós, ele é instrumental. Quero significar, nós não temos o conhecimento como um valor em si. Nós temos o conhecimento como uma ferramenta de obter emprego, como se fosse um instrumento de trabalho. Consequentemente, isto perde um pouco do que eu chamaria de uma dignidade social, né? Agora, tu falaste algo interessante, quer dizer, o setor público não preparou-se para isso. E eu pergunto, é possível alguém preparar-se para o que vem amanhã, em termos de tecnologia, de rapidez de informação? Quer dizer, mesmo as pessoas da área específica têm que estar permanentemente se informando para se apetrechar das novas ferramentas, com as novas ferramentas. A burocracia governamental, os grandes sistemas de organização, mesmo privada, eles têm agilidade para alcançar isso? Quer dizer, não haverá sempre um descompasso entre as invenções, a tecnologia, as formatações sociais novas e os conglomerados, os governos correndo atrás disso? Eu acho que esse descompasso será inevitável, porque é uma coisa que não se conhece e algo a ser enfrentado. Agora, se eu tenho uma base sólida, se eu tenho um conhecimento de vida, de estar no mundo, de resolver, de valores, é mais fácil usar essa nova ferramenta. Agora, eu acho que foi o que não aconteceu. Nós tivemos umas 2 gerações que foi tirada delas a educação. Foi dada informação, mas foi tirada dela a educação. Do colégio se tirou muito da educação. Os pais tomaram para si
eu vou educar meu filho. Quando os pais tiveram que os dois ir trabalhar, disseram, não, a escola que vai educar o filho, mas a escola não pode. A escola não pode dar limites, a escola não pode. Não é função da escola hoje educar. A escola tem sido uma boa informadora. E os pais também não educam. Então, a educação é uma coisa mais ampla. Então, é possível fazer um planejamento e se chegar a um bom resultado? Existem países no mundo que nos mostram que é. Né? A Sim. Holanda, a Coreia do Sul, que fez uma revolução na educação. Por quê? Porque teve alguém que disse, espera aí, vamos parar. Vamos estudar, vamos pensar o que nós queremos para o futuro. De que jeito as nossas crianças vão estar daqui a 20, 30 anos. E vamos começar hoje. Não adianta começar daqui a 20, 30 anos, já perderam. Aí vai ser dos 50. Nós conversamos outro dia sobre a Holanda se propondo a si própria desacelerar o que hoje se conhece como desenvolvimento. Ela se propõe a desacelerar certas indústrias, por exemplo, como o petróleo. Ela acha que não tem sentido investir tanto em relações de propaganda, no consumo, ou pelo menos num tipo de consumo. Consumo desenfreado, isso. Consumo desenfreado. E ela entende que, se for para consumir, tem que ser uma vida mais tranquila, um sistema educacional mais amplo e mais profundo. Mas eu tenho certa dúvida, passada a crise, passado o medo que todos nós, pelo menos os sensatos, temos, o mundo não volta correndo para ser o que era. O mundo não está ávido para se repetir a si mesmo, inclusive nos seus erros? Com certeza, é o que a gente está vendo. É o que eu vejo com meus vizinhos, eu vejo na televisão, todo mundo quer voltar exatamente ao que estava. Quer poder entrar em shopping para ficar batendo perna, quer poder sair na rua e fazer festa. As pessoas querem voltar exatamente ao que era, elas não querem nenhuma mudança. Por quê? Porque essa mudança assusta. Porque é uma mudança que eu não sei para onde. Eu acho que nós precisamos reunir cabeças, né, de várias áreas multidisciplinares, né, para poder começar a pensar. Nós temos uma chance, nós hoje, eu nunca pensei que isso fosse acontecer comigo e estou feliz de estar fazendo história. Nós estamos fazendo a história, nós estamos vivendo a história. Então, nós podemos começar a pensar, a mudar, a cimentar essa mudança. Claro que vai ter muita coisa que não vai ser possível fazer. Uma coisa que tu falas que eu acho interessante, eu tenho alguns pensadores que me são fundamentais, né? Entre eles está Darwin, Freud, Marx, Sartre. Há outros muito importantes, mas esses 4 me dão muitas ferramentas para pensar no meu tempo. Tu falaste algo interessante. Nós estamos fazendo história, né? Aí eu pensei logo em Marx, quer dizer, a questão das circunstâncias em que eu estou metido, produzindo a minha consciência, meus medos, minhas vontades, meus sonhos, etc. Também tem um pensador chamado Ortega y Gasset, que eu sou eu e minhas circunstâncias, se não cuido delas, não cuido de mim, e o humano não está cuidando das suas circunstâncias, verdade. Está cuidando de si próprio. Mas, na verdade, nós estamos esquecendo o Darwin, né? Este vírus é Darwin, né? Quer dizer, é a natureza, não no sentido que alguns pensam, a natureza reagindo, a natureza se vingando. A natureza é neutra, a natureza não tem pensamento, não tem vontade, mas, ao termos humanos demais sobre a Terra, ao invadirmos o espaço dos bichos, das águas, ao nos amontoarmos constantemente, evidentemente que nós estamos expostos todos a uma mesma doença, ao mesmo vírus, ao mesmo mal. Quer dizer, o que é que tu pensa da questão da natalidade? Quer dizer,
o mundo no começo do século passado tinha 1 bilhão de habitantes, nós estamos com 7. Isto porque a China está há mais de meio século num controle de reprodução humana forçado. Tu acha que tem algum político disposto a discutir as condições de habitabilidade, quer dizer, as condições do humano no mundo? Tu acredita que tem político que pense essas coisas? Olha, claro que deve existir. Eu não conheço nenhum, mas deve existir, é óbvio que deve existir. Mas o que eu acho é o seguinte: isso faz parte do ser educado, sabe? Não é ser educado bons modos, é ter estofo, né? Poder discutir aquilo que eu não gosto de discutir, poder avançar numa área que eu não gosto, que eu não sei, que eu não conheço. Então, eu penso assim, Léo, e eu já dizia para os meus alunos há muito tempo: num sistema como o nosso, capitalista, um socialismo bordado, né, que nós vivemos aqui no Ocidente, eu nem vou falar no Oriente, porque eu não conheço bem, não interessa para eles gente feliz e pensante. Não interessa para nenhum sistema que as pessoas pensem e tomem decisões para o seu próprio bem e para o bem do outro. Não interessa, porque essas pessoas aí não seriam levadas. Então, eu queria ponderar o seguinte. Sim, eu concordo. Há um atropelo a tudo e a todos, e há um valor, tudo foi monetizado, tudo foi medido a partir do significado do dinheiro. Contudo, a palavra felicidade, ela foi suprimida da história humana até a Revolução Francesa. E os pensadores da chamada modernidade, que veio dar no capitalismo, foram os pensadores da felicidade. O que não deu certo? Por que as ideias liberais que se preocupavam com liberdade, igualdade e fraternidade, ou seja, a fraternidade estava lá, por que foi dar nesse desenfreamento? O que tu pensa disso? Por que foi dar nesta briga de todos contra todos, sem a consideração suficiente com o nosso derredor, pelo menos no Brasil? Nós estamos vendo o resultado. Eu acho que veio dar nisso por uma questão de significar como eu significo o poder e como isso foi ensinado, como significar o poder. O poder é quem tem mais, o poder é quem pode falar mais alto, o poder é quem está numa determinada classe. Esse poder eu tenho que lutar para que eu tenha. Eu tenho os meus, né? Eu não vou distribuir com muita gente esse poder. Né? Então, Sim. A fraternidade se foi para as cucuias. Nós estamos vendo fraternidade na televisão agora, quando os médicos, os enfermeiros, os ajudantes estão se ajudando e colocando a sua vida em jogo. Sim. Né? Sim. Mas isso precisou uma pandemia para que isso acontecesse, para que eu respeitasse meu vizinho usando máscara dentro do edifício, para evitar que me contaminar e contaminá-lo também. Então, e isso tudo, para mim, é processo de educação. Sim, houve um imperativo de vida ou morte que nos obrigou a ter bom comportamento, né? Inclusive, deu chance a mostrar que os humanos são capazes de grandes solidariedades, inclusive com risco da própria vida, como os profissionais da área da saúde estão fazendo. Isso realmente merece ser registrado. Mas o que eu acho que deve ser sublinhado seria a possibilidade de perenidade disso, de continuidade disso. Porque a impressão que eu tenho, pelo que está retido e reprimido nas pessoas e fazendo com que elas soltem ódios, rancores, inimizades pela internet, eu penso que quando soltar essas pessoas na rua outra vez, elas vão o que faz dentro de casa, quer dizer, ou o que faz via internet, quer dizer, a humanidade está contida. Eu não sei se está transformada pelo medo que passou em vista desse vírus que nos ameaça, desse Darwin que nos ameaça. Né? Eu sinto, né, e penso que as pessoas são boas de índole, as pessoas são boas,
Ninguém nasce mal, não tem nenenzinho mal. Assim seja, assim seja. Né? Eu acredito que a gente vai aprendendo a ser inimigo, a ter raiva, a odiar o outro que pensa diferente de mim. Nós aprendemos isso e nós cultivamos isso depois. No meio familiar, no meio social, a gente vai cultivando. Tu sabe que Freud te diria o contrário, né? Que nós somos maus e o que nos contém é a civilização, né? Eu acho que... Desculpa, eu te interrompi. Deixa eu discordar de Freud. Sim, vai firme. Eu acho que o ser humano é bom. E eu acho que se nós dermos... É claro, eu não vou pegar todo mundo. Nem todo mundo vai abraçar essa causa, nem todo mundo vai cuidar do outro com o mesmo carinho, atenção. Não acontece isso. Eu vejo em escolas isso não acontecer, com crianças, com mães e pais de crianças, que é mais fácil amar uma criança, né? Eu vejo pais e mães com raiva de criança. Então, isso é assustador. Mas eu confio que, tendo essa seleção darwiniana que vai pegar quem se adapta melhor, quem convive melhor, quem se entregou, quem se cuida melhor, quem se cuida melhor, né? Eu tenho a esperança de que seja para o bem comum. Você é uma pensadora russoniana. Quer dizer, o Rousseau é que inaugurou a ideia do humano bom, do humano capaz de ter solidariedade e de acusar a sociedade como aquela que encaminha o humano para essa disputa, para essas raivas. Eu admiro muito Rousseau, acho um escritor brilhante, tenho minhas ressalvas. Eu queria pôr outra questão para ti, que tem tantos anos lidando com a educação. É a primeira vez que a geração mais nova sabe mais do que a geração mais idosa. Ou seja, a tradição da humanidade é que os pais, os avós, transmitam seu saber para os mais novos e que estes depois reproduzam para seus filhos, netos, e assim ia indo a humanidade. De repente, nós temos uma geração que domina a tecnologia, que lida com novos sistemas de trânsito de informação, sobretudo, concordo contigo que não é exatamente de conhecimento, mas os mais velhos ficaram, salvo nós dois, que estamos aqui lidando com a internet, com alguma habilidade e com certa idade, mas é óbvio que os mais novos dominam essa tecnologia e nós temos imensa dificuldade. Aí queria retomar a questão que tu coloca, que este saber, esta informação, este domínio de tecnologia não é conhecimento. Ok, especificamente no Brasil, porque é aqui que vivemos, eu sei que outros lugares do mundo já tiveram sucesso em retomar o conhecimento mesmo com os mais jovens, mas o que fazer aqui? Como podemos trazer ciência para uma brasilidade tão afeita à vida mística? Como podemos fazer com que o saber seja um valor no lugar de buscar um diploma para ver se arranja um emprego? Como fazer a ideia conhecimento circular como algo que tenha um valor em si e que um valor com o qual a gente conviva? Eu acho que do mesmo jeito que o conhecimento em outras teorias, mais do astral, qualquer coisa assim, né? Se colocou no mundo com uma coisa atraente. É tornando atraente o conhecimento científico, cá para nós, né? Eu não sei se eu tive no colégio, química, física, essas aulas todas. Tinham professores muito bons que faziam com que eu gostasse. Eu tinha um professor de física que era fantástico. Ele transformava a física numa história que agradava a turma inteira. Todo mundo queria assistir a aula dele, porque era interessante. Em compensação, eu tive um professor de química que a aula, a gente só faltava arrancar os cabelos e não queria ir para a aula, né? Eu fui uma boa aluna de matemática graças aos professores que eu tive, que eram excelentes, tornavam a matemática uma coisa completamente abstrata em algo completamente interessante. Eu acho que esse caminhar desse jeito pode ser feito hoje.
Porque hoje as crianças não querem ficar em sala de aula porque é muito chato. Porque eles estão em casa procurando o mundo no computador e vão para a sala de aula e ficam ali olhando a professora falando que é chata, ela é chata, o assunto é chato. Né? Então, nós Sim, precisamos transformar isso. há uma coisa interessante que tu colocas, que é a busca do que interessa no computador. Ok, nesta busca do que interessa no computador, a gente tem um fenômeno social chamado bolha, né? Que é a formação de grupos específicos, com interesses específicos, com a exclusão do demais. Né? É como se a humanidade se referisse a um grupo só. Ok, eu acho que o catalisador possível dos diversos conhecimentos ainda é o professor. Mas eu concordo contigo, eu não acho que a questão do professor seja atual, que a questão do bom professor seja atual. O professor, para nós, não é um valor, seja porque o conhecimento não é um valor, então há uma baixa busca pela profissão, seja porque a profissão não é desvalorizada, consequentemente gera uma baixa busca. É uma retroalimentação. Sim, malvada, nociva. É um círculo vicioso e não vivo. Né? Bem, agora permanece algo que eu penso que o brasileiro, eu não o desconsidero como um esforçado. Eu vou te dar um exemplo. O Brasil é o que mais vende livro de autoajuda. Eu considero uma ilusão livro de autoajuda. Eu acho que não tem fórmula para ser feliz, não tem fórmula para ser sábio, não tem fórmula para você dar certo na vida. Eu acho a autoajuda ela é muito boa para o autor do livro, porque vende bastante e ele ganha bastante. Mas quem compra, em geral, não obtém o sucesso prometido. Mas eu tenho repetido isso, ele significa que as pessoas querem melhorar. Né? Quer dizer, tu acha que o brasileiro está interessado em melhorar? E como ele vai resolver o conflito dele entre essa busca de melhora, que eu acho difícil acontecer fora do conhecimento, fora da ciência, e a sua crença no mundo mágico, no mundo religioso? Às vezes se confunde que eu combata a religião. Não, o que eu insisto em dizer é o seguinte: se o humano não compreender que a história é movida pelo seu gesto, pela sua atitude, e esta história que ele moveu depois o move, e aí ele qualificado move a história qualificada volta a movê-lo, e assim você tem uma reação dialética em que a interação social produz um país melhor. Se você abre mão disso e acredita que a divindade vai resolver a sua vida, se você acredita que os seus pedidos vão trazer soluções, e aí a gente já entra numa questão até de corrupção, né? Quer dizer, a gente pede para a divindade fazer com que a nossa vida dê certo em detrimento do outro, a gente quer um auxílio para passar no vestibular, quando isso significa interferir para fazer o outro rodar, a gente inclui a divindade no sistema de corrupção, de pedido de favor, né? Que é o nosso coronelismo. Eu tenho muita dúvida sobre isso tudo, e que bom que você tem esperança que, apesar disso tudo, vamos a algum lugar. Agora, eu te peço que sustente isso. Quer dizer, como é que você operacionalizaria isso? Porque, assim, eu perguntei ainda há pouco, o político pode falar nisso? Você disse que não conhece, mas acredita que pode. Se o político falar em controle de natalidade, se o político falar em mais ciência na escola, em mais liberdade de expressão, as pessoas, os eleitores, não fogem desse político? Não vão votar num conservador? Nós não acabamos votando no retrocesso? Eu acho que já houve o tempo de que nós não votamos no retrocesso. Já houve um tempo. Né? Certo, sim. E houve uma série de mudanças, e estão acontecendo essas mudanças, que é muito mais fácil a pessoa terceirizar a responsabilidade. Não sou eu. Papai do céu que está querendo assim. Não sou eu. Foi meu santo que não me ajudou. Né? Não sou eu. Isso é que me preocupa.
é o destino, sabe? Eu acho que faz parte do todo o processo de educação, dessa mudança que a gente quer para o mundo, para as próprias pessoas, é dizer para elas, a responsabilidade é tua. Tua vida é boa ou mal, porque tu está fazendo, as atitudes são tuas, as decisões são tuas, sabe? Tudo que tu decidir na vida, por micro que seja, é responsabilidade tua. Eu não posso terceirizar isso. Eu não posso que alguém se encarregue da minha felicidade, porque não é minha felicidade. Deixa de ser minha. E como nós somos instruídos a conviver nesse mundo, onde não vou eu ser a diferente, não vou eu dizer o que eu penso, né? Não quero que me sigam, né? Então, como é que fica? Eu acho que nós temos que educar as pessoas para que elas sejam responsáveis por tudo aquilo que elas fazem, seja de bom ou seja de ruim. Dois pensadores que não são russonianos, como você, dizem o que você acabou de dizer. O Freud sempre pergunta, ok, a situação está ruim, que parte eu tenho nisso? Qual a minha responsabilidade Claro. que está acontecendo? E o Sartre coloca o seguinte, ok, eu tenho minhas limitações genéticas, eu tenho a minha cultura que me educou, eu tenho aspectos ideológicos que definem o meu pensamento, tudo bem. Agora que eu sei disso, o que é que eu faço com isso? Exatamente. O que se tu fosse uma autoridade brasileira com capacidade de mexer nas coisas? No que tu mexerias primeiro? Na educação. Na educação. Porque educação é base. Isso é Brizola, né? É o Neo Brizola. Né? Mas eu mexeria na educação. Eu faria, o exemplo da Holanda pode ser até meio sonho, mas eu acho que é um bom exemplo. Eu chamaria vários especialistas em várias áreas e colocaria todo mundo para pensar como é que nós queremos ter uma criança, um jovem que vai entrar na escola daqui a 20, 30 anos. Hoje, até a gente pode fazer em 15, 20 anos. Como é que eu quero? E vamos investir o que nós temos nisso. Se for preciso, e com certeza será preciso, tirar dinheiro, tirar recursos de alguma outra área, o exemplo holandês. Vamos tirar. Se os combustíveis fósseis estão nos prejudicando, tiramos dele, jogamos na educação. Porque aí vamos investir em ideias, né? Ideias, em de pensamento, em conhecimento, em valor. Novos conceitos, novos valores. E daí nós vamos melhorar a saúde, nós vamos melhorar cidades, nós vamos melhorar, começamos a melhorar tudo. Mas eu acho que a educação é fundamental. Sim. Você tocou no melhorar a cidade. Nós somos um Instituto Cidade. O Brasil, o poder do prefeito, do vereador, ele é muito qualificado. Né? Nós temos um respeito pelo poder central e consideramos as autoridades judiciárias, por exemplo, judiciais, respeitosas, dignificantes, e são, ok. Mas nós não damos valor suficiente ao prefeito e muito menos ao vereador, que é, em última instância, o legislador da tua vida concreta. A tua cidade é a tua pequena pátria, é o lugar que tu vive, é o lugar que tu tem amigos. E nós não damos esse lugar. Você acha que o Brasil está disposto agora, depois do coronavírus, em que os prefeitos reivindicaram o poder e cumpriram, exercitaram a capacidade de mando, em que os governadores se posicionaram contra o presidente da República e fizeram o que devia ser feito? Você acha que isso vai contribuir para uma descentralização de poder na sociedade brasileira? Nesse momento, eu acho que sim. Espero que aconteça e espero que se reproduza. Enquanto tiver um governo central que chama-se a autoridade simplesmente por ser autoridade, por se achar autoridade, sem estar olhando a ponta, o que na ponta está se sofrendo, né? Eu acho que sim. E tomara que todos os prefeitos e todos os governadores se deem conta de que o povo que está ali naquele local é que faz a vida deles ser melhor ou pior, né? E que eles estão ali representando esse micro-universo.
O presidente deve ser a representação desse micro-universo. Não pode haver o contrário. Sim, ele deve ser a soma disso tudo, né? Sempre uma soma móvel disso tudo. Com certeza. Helena, quero declarar a minha admiração pela tua agilidade de interrelacionar assuntos, pela atualidade sobre eles todos, e a palavra é tua para te deixar a mensagem que entender por bem que nós, do Instituto Cidade, gostaríamos de receber a teu critério. Olha, eu me sinto muito orgulhosa de fazer parte do Instituto Cidade. Acho que nós temos na mão um instrumento de desenvolvimento daqui do nosso pequeno mundinho, que nós podemos fazer muita coisa acontecer. E eu espero que isso aconteça. Eu quero trazer conosco, dentro do Instituto, muito mais gente, muitas cabeças pensantes, muita gente querendo o nosso desenvolvimento, um progresso. Eu não gosto muito dessa palavra, mas um congresso que se mantenha, que se sustente, para que a gente possa se orgulhar do mundo que vai deixar para os netos e bisnetos, né? Então, para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês. O Instituto Cidade é um lugar de trânsito de conhecimento, de conversas inteligentes e de ouvir saberes de pessoas que têm o que dizer, como a Helena acaba de demonstrar. Muito obrigado por ter conversado com a gente. Imagina, obrigada a vocês.